Conversa não. Conversa não. Não, vamos tudo. Fala aí, vamos. Não, deixa ele, deixa ele. Ele fez o quê? Não fez nada. É, né? Ele fez o quê, ninguém? Deixa eu entregar a mensagem, rapaz. Deus não mandou. Deixa que tá Se é verdade, eu não vai aparecer, rapaz. Eu passo da igreja. Deus também tem profeta na terra. É a Bíblia, rapaz, tá errado. Tá errado, menino. Pode dar pra não pede pra ninguém, não. Que Bíblia é essa que tu lê? Que não tem profeta. Que repreende o profeta. Deus também tem profeta na terra. O pastor pode ser um profeta, mas também existe. O pastor terminar. Aham, tá certo. Amém. Processe. Bota a moça na minha porta. Tá certo. Tá certo. A verdade vai aparecer. Vamos ver quem vai descer. Fica aqui, Rose. Conta aqui pro baixinho, você tava sabendo dessa treta aí? Você tava ciente dela? Não. Foi lá na Assembleia de Deus Abreu e Lima. Não tava ciente, né? Estou lhe respondendo, não sei. Fica com o baixinho aqui porque tem bastante vídeo e alguns comentários sobre este assunto. Que demais! Bora lá? Bora! Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou o seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espinho só para essa peripécia. A Assembleia de Deus Abreu e Lima está mais uma vez em evidência por conta de vídeos que estão viralizando. Apesar de os vídeos serem autoexplicativos, vou dar um resuminho aqui. O irmão foi trazer uma profecia durante um culto e acabou sendo expulso por obreiros. Confirma aí essa labareda. Aos romanos, assim ligando a sua mensagem em muitos aspectos importantes do Antigo Testamento. Paulo sustém assim o tema da continuação da revelação do Antigo Testamento no Novo Testamento. Uma ideia bastante comum entre os escritores sagrados do Novo Testamento. Isso nos traz naturalmente que Jesus é o Messias predito nas Escrituras do Antigo Testamento. Assim, o Novo Testamento foi escrito a fim de descrever o seu significado e importância para os homens. Irmão, por favor, eu estou com a mensagem de Deus aqui. Por favor. Por favor. Por favor. Eu peço ao diácono que conduza esse irmão ao seu lugar. Nós estamos aqui brincando de igreja. Por favor, meu companheiro. Eu estou ensinando a palavra de Deus. Se tem pecado aqui, Deus vai ir para a conta do pecador. E ai daquele que for pecador. Agora, perturbar o culto, não. Viu? E no meio da igreja também tem gente se passando por santo sem ser santo. Por favor, não perturbe o culto. Isso só que se chama perturbar a ordem do culto. Deixa eu receber a É o que se chama. Em cima do altar existe adultério. E no meio da igreja também tem. Existe adultério. Viu? Por favor, irmão. Em cima do altar existe Deixe ele, adultério. É o seu marido? Solte. Em cima do altar existe adultério. Por favor. Por favor. Nós estamos Deixa eu entregar. Sai daqui. Nós estamos no culto. Sai daqui. Traz mais de longe. Traz de novo.
Solte ele. A pessoa se Sai, solte ele! Solte! Saia de cima do... Saia! Eu mandei você soltar! Solte ele! Solte! Solte! Solta, pai! Solte ele! Você soltou! Solte ele! Por favor, solte. Solte ele. Sai daqui. Ei, não. Sai de perto. Tá bom, não tem problema não. Solte o meu pai! Por favor! Irmão, por favor. Solte ele, por favor. Solte ele. Solte ele. Solte ele! Você soltou! Solte ele! Por favor, solte. Solte ele. Sai daqui. Ei, não. Sai de perto. Tá bom, não tem problema não. Solte o meu pai! Por favor! Irmão, por favor. Solte ele, por favor. Solte ele. Solte ele. Não, deixa ele. Ele fez o quê? Não fez nada. É, né? É. Ele fez o quê ali dentro? Deixa eu pegar a mensagem, rapaz. Ele não mandou? Deixa que tá Se é verdade, eu não vai aparecer, rapaz. A mensagem é o pastor da igreja. Deus também tem profeta na terra. É a Bíblia, rapaz, tá errado. Tá errado, ninguém pode dar profeta no pescoço pra ninguém, não. Que Bíblia é essa que tu lê? Que não tem profeta. Que repreende o profeta. É o pastor. Deus também tem profeta na terra. O pastor pode ser um profeta, mas também Ele existe. esperava o pastor terminar. Tá certo. Vou mesmo. Processe. Bota a polícia na minha porta. Ele a mensagem. Qual o problema? Tá certo. Qual o problema? Tá certo. A verdade vai aparecer. Vamos ver quem vai descer. Tá bom, fica aqui, Rose. Fica aqui. Não sabe que eu sou Vai policial. pegar as coisas aí, vai Não sabe que eu sou policial, né? Ela sabe que tá errada por estar filmando dentro da congregação. E se essas imagens for para algum canto, o senhor pode ser processado. O senhor sabe, né? E do jeito que você foi querendo matar ele dentro da igreja, que Não, você ninguém não tentou pai, ele é matar ele, não. agressão não é crime, Quem não. tentou matar ele, não. Eu vi, irmão. Ele foi retirado por O meu amigo e parceiro, o presbítero Giovanni Cardoso, decidiu fazer um comentário sobre esses vídeos. Espinhe só. A paz do Senhor, meus irmãos, servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa entender, compreender duas situações. A primeira, às vezes a verdade ela está com o homem de Deus e todos estão errados. E às vezes ele está errado e a verdade está com as pessoas ou com todos. Isso aconteceu no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Deus levantava profetas e só o profeta estava certo com a mensagem da verdade. Os reis, os governantes, o povo, todo errado. E aí nesse condão há pessoas que, para justificar os males que causam ou os males que lhes sobrevêm, costumam atribuir tudo a Deus ou ao diabo. É a vontade de Deus, é a permissão de Deus, foi Deus que quis assim. Muitas vezes, irmãos, nem é a vontade nem a permissão de Deus. Permissão, claro, porque tudo que acontece no mundo, mesmo Deus querendo ou não, acontece pela permissão dele, não é? Acontece pela permissão dele. Pois bem, mas muitas vezes Deus está sentado no seu trono, Deus está lá só observando o comportamento do homem, porque Ele nos dá o direito também de escolher, nos dá o direito de fazermos o nosso tempo, e Deus deixa a coisa à vontade, não é? Deus deixa a gente num vocabulário simples, ao nosso bel prazer. Nós estamos vivenciando, olha, um momento muito complicado no Brasil, não é um momento que não é fácil, tá certo? Um momento que as pessoas, muitos adoecem, outros estão adoecendo, não é? Um momento em que as autoridades estão batendo a cabeça, e aí quando falo de autoridades governamentais e autoridades eclesiásticas também.
Está acontecendo no Brasil um fenômeno que nós aprendemos com a história da humanidade. Sempre que autoridades burlam a lei e passam a se comportar como delinquentes, como déspotas, ditadores e até criminosos, a população se revolta e termina praticando atos que não queriam e nem deveriam. Essa é a triste realidade do Brasil. E o pior de tudo isso é que os homens que Deus levantou para estar à frente da igreja, orando, intercedendo, clamando, esses homens deixaram, não é, essa chamada e se envolveram com a politicagem, se envolveram com a corrupção, ou seja, se envolveram com as coisas do mundo. Muitos, por não conhecerem a palavra de Deus, irmãos, dizem: tudo contribui para o bem dos que temem a Deus. Interpretam equivocadamente a Bíblia, não só esse texto, como muitos. Paulo, escrevendo aos Romanos 8:28, ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, amar a Deus não é simplesmente se levantar contra a ideologia de gênero, simplesmente se levantar contra um algo, dizer que é isso, é aquilo outro, que é defensor disso e daquilo outro. Não, amar a Deus é amar na sua essência, amar no todo, na hora da dificuldade, na hora da bonança, na hora da tristeza, na hora da alegria. Amar a Deus é servir a Ele, é ser honesto em todos os momentos e não por conveniências. Veja o que o apóstolo, aliás, o pastor Donald Stamps, ele explica na Bíblia de Estudo Pentecostal sobre esse versículo 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O pastor Donald Stamps diz o seguinte, abre aspas: aqui, nesse texto, Romanos 8:22, Deus nos traz grande conforto. Deus fará o bem surgir em meio a todas as aflições, perseguições e sofrimentos. Continua o pastor Donald Stamps. Essa promessa é limitada aos que amam a Deus, eles são submissos mediante a fé em Cristo. Veja o que é que ele diz, irmãos. Mediante a fé em Cristo, submissão a Deus, obediência a Deus. O que nós estamos vendo, principalmente pelos líderes da obra de Deus na terra e aqui no Brasil, irmão, principalmente, é submissão a homem, submissão ao dinheiro, submissão à riqueza, submissão à prostituição, ao adultério, ao roubo, à desonestidade, à mentira. E aí eu digo, todas as coisas, essa expressão, entre aspas, todas as coisas, escrita em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem. O pastor Donald Stamps diz o seguinte: não inclui os nossos pecados e nossa negligência. Isso quer dizer que ninguém pode alegar motivo para pecar, justificando que Deus fará resultar isso em bem, diz o pastor Donald Stamps. Ou seja, as pessoas pecam, as pessoas negligenciam a chamada de Deus, as pessoas deixam por covardia de cumprir aquilo que Deus determinou nas suas vidas, seja governante, seja líder da obra de Deus, seja quem for. E acha que Deus vai fazer com que as coisas ruins contribuam para o bem dele. Não, porque as coisas ruins foi você que provocou. As coisas ruins vão contribuir para o bem daqueles que temem a Deus, para aqueles que estão na presença de Deus, sendo sinceros, honestos e que estão sendo atingidos pelos males causados por outros. Amados, o Brasil está passando por um momento crítico, um momento provocado por um conjunto de fatores negros negativos, como inversão de valores, ausência da ética, da moral, do respeito, da decadência dos poderes constituídos, cujos representantes, irmãos, desprezam a Constituição, as leis do país e principalmente pela total ausência de temor a Deus. O que justifica essas ações assodadas de autoridades constituídas por Deus, autoridades que deveriam dar o exemplo, deveriam apaziguar, trazer a paz para o país, e tocam fogo cada decisão dessas autoridades. Piora a situação no país. Isso é falta de temor a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Esses homens estão loucos. E o triste de tudo isso, irmãos, é que na loucura desses homens sem Deus, vai na esteira os homens que Deus um dia levantou para interceder e se tornaram homens corruptos, homens da obra de Deus, homens corruptos, adúlteros, pedófilos, prostitutos, homens amantes de si mesmo. E aí nesse condão de fatores negativos, irmãos, destaca-se a negligência, a corrupção e a inimizade com o pecado por parte dos principais líderes da igreja, da obra de Deus aqui no Brasil. De um lado, abraçaram ideologias totalmente contra o padrão de Deus, como por exemplo o aborto, o assassinato de crianças no ventre, a ideologia de gênero, a liberação das drogas, a prostituição, tudo quanto não presta. Por outro lado, envolveram a igreja, os templos, os cultos, transformaram em verdadeiros palanques políticos.
A igreja está pagando um preço, o Brasil pagará um preço, mas Deus é com o Brasil, por culpa principalmente dos líderes da obra de Deus que um dia Deus levantou e se desviaram por um ou por outro fator. A verdade, amados, é que os últimos 4 anos foram uma escola para revelar e mostrar para o povo brasileiro quem de fato são os verdadeiros homens de Deus e quem de fato não passam de aventureiros do Evangelho. Para nossa tristeza, o número de aventureiros do Evangelho supera em muito o número daqueles que ainda conservam a condição de verdadeiros homens e mulheres de Deus. Isaías 59, 12 e 15, ele diz o seguinte: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, ó Deus, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, Senhor, o mentir contra o Senhor e o desviarmos-nos do nosso Deus, falar de opressão e rebelião, e conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Por isso, veja o profeta Isaías dizendo, Deus colocando as palavras na boca do profeta, diz: por isso o direito foi afastado e a justiça posta de lado, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e nos tribunais, e a equidade não pode entrar. Ou seja, o preço que é para um é para o outro, a decisão judicial que é para um é para o outro. Tem que haver por parte das autoridades constituídas imparcialidade. O que nós estamos vendo na mente, no agir, nos atos de muitas autoridades da nação é eles agirem por pessoalidade, por parcialidade e por negligência. E por má fé também. E continua o versículo 15 de Isaías 59, 12 a 15. Sim, a verdade desfaleceu e os que procuram se desviar do mal e ser honesto são perseguidos e perdem seus direitos. Mas o Senhor está vendo toda a injustiça praticada. Irmãos, as pessoas estão perdendo o direito de vir, o direito de falar o que pretendem falar, o direito de dar a sua opinião. Mas como diz o texto, o Senhor Deus está vendo tudo isso. E essas autoridades, sejam autoridades governamentais, autoridades judiciárias, autoridades eclesiásticas, seja quem for, estão pagando e pagarão um preço muito alto por brincarem com as coisas de Deus. Amados, há uma mensagem de 2012, exatamente de 10 anos atrás, do pastor Gesiel Gomes. Ele diz o seguinte em uma das suas pregações: se nós não ouvirmos a voz de Deus, nos próximos 10 anos, as portas da liberdade se fecharão na República Federativa do Brasil. Se aumentar essa onda de escândalos envolvendo líderes da obra de Deus, se não houver um paradeiro nisto, Deus permitirá que as portas se fechem para nós voltarmos a nos ajoelhar diante dele, porque não fazemos mais isto. Fecha aspas. Isso foi em 2012, irmãos. 22 anos. Desde o ano passado, o ano de 2022, que as portas da liberdade estão se fechando. Atos insanos totalmente fora da lei, desprovidos de Deus, desprovidos do direito, estão sendo implementados aí por autoridades totalmente sem temor de Deus, sem respeito ao povo, sem respeito à nação, sem respeito às leis. Infelizmente, para nossa tristeza. Portanto, líderes da obra de Deus, são grandes a culpa dos senhores. Senhores líderes, os senhores são os grandes culpados dos escândalos e do caos que se abateu sobre o Brasil e, consequentemente, sobre a Igreja do Brasil. Muitos dos senhores deixaram de orar, de ler a Bíblia, de dedicar tempo de oração, de clamor, para se envolverem com a política, com a politicagem e estarem nos palanques da política, esculhambando políticos, usando termos que jamais um homem de Deus usaria. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Família, eu sei que o vídeo está muito longo, eu sei que aí já foi exposta muita coisa, mas eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês querem que eu externe a minha opinião sobre esse conteúdo, sobre o contexto de tudo isso daí? Se quiser, deixa nos comentários que eu volto em um outro vídeo para comentar passo a passo. Mas deixe aí também a sua opinião sobre esse assunto. Obrigado mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Um forte abraço, até um próximo vídeo. Fui!